A violência é uma preocupação cada vez mais presente na vida das grandes cidades. E é por esse motivo que precisamos estar sempre atentos e de olho nas dicas de segurança. Para entrar um pouco nessa discussão, convidamos o delegado Josuemar Vaz de Oliveira para comentar um pouco a questão da segurança. Então, delegado, quais são hoje os maiores conselhos de segurança dados pela Polícia Civil em Goiânia? Olha, a pergunta é assim um tanto quanto genérica, né, mas nós podemos afirmar com toda segurança, né, que o melhor conselho ainda é a prevenção, né? A pessoa deve se prevenir, se precaver para não ser vítima, né, de um determinado tipo de crime. Lógico, cada tipo de crime requer cuidados especiais, mas em qualquer situação a pessoa, né, pode se prevenir e evitar que o crime ocorra. Por exemplo, né, furto de objetos, né, a pessoa que está andando na rua com uma bolsa. Lógico, se a pessoa tomar determinados cuidados, ela evita a ação do ladrão. Por exemplo, aquela mulher, por exemplo, que deixa a bolsa para trás, né, ou às vezes até com o zíper aberto, né, que ela está num local aglomerado, quer dizer, ela estando com a bolsa para trás, às vezes com o zíper aberto, ela se torna uma vítima, uma possível vítima. Por quê? Porque se tiver algum indivíduo ali disposto a praticar um crime, ele vai procurar uma pessoa que esteja em melhores condições para ele atuar. E essa pessoa acaba chamando a atenção. Então nós dissemos com toda certeza que o melhor conselho que nós podemos dar é a pessoa estar sempre prevenida e evitar com essa prevenção a ação, né, do meliante. Dentro desse exemplo que o senhor deu sobre as mulheres, em particular, a gente costuma dizer e ouvir que as mulheres são vítimas mais potenciais. Existe algum conselho específico para o sexo feminino ou são as mesmas regras? Olha, são as mesmas regras. É lógico que a mulher, né, por ser considerado aí, né, o sexo frágil, em termos que está mudando também, ela acaba, às vezes, em determinadas circunstâncias, sendo mais vítimas de crimes, né? Nós tivemos uma atuação aí por alguns anos na Delegacia Estadual de Furtos e Roubo de Veículo, e ali, né, nós prendemos alguns ladrões, né, que agiam especificamente contra mulheres. Quer dizer, eles preferiam, ao cometer um assalto, um roubo de veículos, abordar mulheres. Bom, e nas investigações, a gente, sabendo dessa informação, nós questionávamos os assaltantes o porquê. E eles sempre diziam, olha, a probabilidade de uma mulher reagir, ela é muito pequena. Então nós preferimos atacar as mulheres porque as mulheres não vão reagir, né? O que também não deixa de ser uma vantagem, que a pessoa, ao reagir a uma abordagem, né, pode se dar mal. Nós temos visto aí constantemente pela mídia pessoas reagindo e perdendo a vida. Então não deixa de ser até um fato positivo da mulher não reagir. Então a mulher, em determinados locais, em determinadas circunstâncias, ela passa a ser mais visada. Como eu disse, por exemplo, no furto à bolsa, furto a objetos que estejam dentro da bolsa. Então é necessário que a mulher, estando num local aglomerado, num ponto de ônibus, ou dentro de um ônibus, ou num local onde existe uma aglomeração muito grande de pessoas, que ela tome certos cuidados, né? Por exemplo, com peças, com anéis, com relógio, com pulseira, ou também com a bolsa, sempre deixando a bolsa num local visível, né? Porque a experiência nos ensina que o indivíduo que vai praticar o ato criminoso, ele chega no local do crime, onde tem uma aglomeração de pessoas, e ele faz ali uma observação do local e procura sempre atacar aquela pessoa que está desavisada, aquela pessoa que não está, vamos dizer assim, inteirada com o fato e com a sua própria segurança, aquela pessoa que está desatenta. Então essa pessoa, normalmente, é a pessoa que vai ser vítima desse possível crime. E vamos considerar a hipótese de um assalto. Além dessa questão de não reagir, existe algum outro procedimento importante que quem sofreu um assalto deve sempre lembrar na hora de reagir? Olha, a questão do assalto, a polícia, não só no Brasil, como no mundo inteiro, tem orientado as pessoas a não reagirem. E isso por um detalhe muito simples. O indivíduo que sai para praticar um crime de roubo, normalmente ele sai preparado para enfrentar uma situação de perigo. Então ele está psicologicamente preparado para reagir, preparado para o pior.
Ao contrário, a pessoa que é surpreendida, ela não está preparada. Quer dizer, ela é surpreendida pela ação, ela é pega de surpresa. E até ela reagir, ela está em desvantagem. Como provam as estatísticas, né? As pessoas que reagem, a probabilidade delas sair bem é muito pequena. O índice de pessoas que morrem ao reagir a um assalto é muito grande, inclusive até de policiais. Então é uma questão psicológica, o ladrão está preparado para uma situação de perigo, enquanto que a vítima não. Por isso que a polícia sempre diz, olha, não reaja. E esse é o melhor conselho, não reagir, entregar o objeto que o ladrão pedir. Se for fazer algum movimento, né, a gente pede às pessoas que tenham também a tranquilidade, até às vezes, de informar para o ladrão, olha, eu vou pegar a minha bolsa, olha, eu vou colocar a minha mão aqui no porta-luva do carro, eu vou pegar um objeto. É até bom ter esse diálogo, né, para não estressar ainda mais o assaltante, o autor do crime, né, que nesse estresse, às vezes gerado pela própria circunstância, essa arma pode disparar, né, e atingir a vítima, como já aconteceu inúmeras vezes. Né? E nós temos sempre em mente que o objeto pode ser recuperado e, se não for, ele pode ser adquirido. E a vítima, né, uma vez ceifada, né, ela não tem como ser recuperada. E uma vez tendo sofrido um assalto, logo após ele, o que eu devo fazer? Qual o procedimento após um roubo? Olha, nós temos orientado as pessoas, como eu disse no início aqui, né, a prevenção. Quer dizer, a pessoa, se ela for uma pessoa atenta, estiver sempre antenada com o que se passa ao redor dela, ela pode muito bem evitar os assaltos. Uma vez, né, que ela é abordada pelo assaltante, a nossa dica é não reagir e até colaborar com a ação do assaltante. Logo após, quer dizer, o assaltante tomou-lhe o objeto e saiu, aí a pessoa tem que comunicar à polícia de imediato. A orientação que nós damos é, na hora, já ligar para o 190, comunicar que foi vítima de roubo e logo em seguida comparecer a uma delegacia de polícia e fazer o devido registro de ocorrência. Por que o registro de ocorrência é importante? Para a polícia fazer o mapeamento de locais onde está tendo incidência de determinados tipos de crimes, colher informações das vítimas sobre características físicas, tipo de arma, quantos assaltantes eram, que tipo de veículo os assaltantes estavam usando. Então, essas informações são importantes para a polícia mapear os locais de maior incidência e planejar ações em cima das pessoas que estão praticando tais crimes. E quais são os, vamos dizer assim, os horários, em Goiânia, né? Os horários e os locais que costumam representar mais isso? Seriam à noite, os locais mais escuros, as ruas mais desertas? Ora, como eu disse antes, para cada tipo de crime, né, tem as suas especialidades. Mas, no geral, a gente percebe o seguinte, onde há, né, aglomeração de pessoas, como bares, shows, né, estacionamentos, locais onde há uma grande aglomeração de pessoas, de veículos, são os locais preferidos pelos ladrões, pelas pessoas que praticam crime. É um local onde ele vai encontrar aquilo que ele procura com maior facilidade. Né? Se a pessoa, por exemplo, que quer roubar um determinado tipo de veículo, se ele às vezes sair pela cidade procurando, ele demora a encontrar. Mas se ele for num local onde existe uma aglomeração de veículos, existe uma aglomeração de pessoas, ele vai encontrar o que ele procura com maior facilidade. Então, sempre os locais onde tem maior concentração de pessoas, e principalmente locais públicos, nós estamos falando aqui de locais fechados, locais públicos, onde existe uma concentração, bares, lanchonetes, shows, né? Esses locais são os locais onde as pessoas devem tomar mais precaução. Se a gente considerar o local como sendo uma empresa privada, por exemplo, essa empresa pode ser responsabilizada diante da ocorrência de um crime nas suas dependências? Olha, depende muito das circunstâncias, né? O direito brasileiro, né, tem decidido muito, né, na direção da teoria objetiva, né? E muitos estabelecimentos aí têm sido condenados a ressarcir, principalmente shoppings, né, bancos, então empresas que principalmente têm o dever de cuidar e cuidam da segurança interna desses estabelecimentos. Então, esses estabelecimentos que trabalham com segurança privada, esses estabelecimentos que
exploração, pelo o tipo de comércio que eles exploram, eles mantêm segurança privada. Então, nós temos percebido que a Justiça tem decidido no sentido, né, de responsabilizar civilmente esse estabelecimento. Agora, no geral, eu entendo que há que ter, no caso específico, né, qualquer ato, né, que impute aquela empresa e que redunde, né, às vezes assim, numa falha do próprio estabelecimento. Quer dizer, o estabelecimento tem que ter, por qualquer motivo, ter concorrido para que aquele crime ocorresse. Sem que haja essa concorrência, né, eu acho muito difícil. Mas, de qualquer forma, qualquer pessoa que for lesada tem o direito de procurar a Justiça, né, e tentar, né, ressarcir do seu prejuízo. Em particular, um crime que chama muita atenção e gera muita curiosidade, até exposto muito pela mídia, é a questão do sequestro. Como funciona o procedimento da polícia para lidar com os sequestradores, com as vítimas de sequestro? Qual é o procedimento mais conhecido hoje a respeito disso? Ora, o sequestro é um crime, que pelas suas características, é um crime que mexe muito com a sociedade, que mexe muito com as famílias. E a polícia tem um cuidado todo especial, principalmente a Polícia Civil de Goiás. Para você ter uma ideia, nós não temos em Goiás nenhum crime de sequestro que não foi solucionado. Então, nós temos na Polícia Civil de Goiás um know-how muito grande para lidar com o sequestro. E o que nós temos? Nós temos na Polícia Civil de Goiás um grupo especial, né, um grupo especial de combate a sequestro. Um grupo bem estruturado, que ele está sediado lá na Delegacia Estadual de Investigações Criminais, na DEIC. É um grupo com policiais, delegados e policiais treinados para trabalhar nesse tipo de ocorrência. Então, quais são os conselhos básicos para as pessoas? Aquele indivíduo que foi ou que está sendo sequestrado, é a mesma dica que nós demos do assalto. Quando a pessoa for abordada, né, por um possível sequestrador, nós orientamos ele a colaborar com esse sequestrador. Quer dizer, ele seguir as orientações desse sequestrador. Quer dizer, ele não criar ali no momento da abordagem, ou no momento que ele está sendo conduzido para determinado local, ele não pode criar um clima de instabilidade, de atrito com as pessoas que estão conduzindo ele. Isso pode resultar na sua morte. Então, a dica é a mesma da pessoa que está sendo roubada. Não reaja, colabore com, né, o sequestrador, acompanhe ele até o local onde ele determinou, né? E agora é importante, né, que a família, uma vez tendo a certeza ou tendo a informação desse possível sequestro, a informação que nós passamos é que a família entre em contato urgentemente com a polícia e siga as orientações, né, que os policiais e o delegado do antissequestro vão repassar. Né? É muito importante que a polícia, né, entre o mais rapidamente possível, né, nesse tipo de ocorrência, e é importante que a família siga as orientações dos policiais. São policiais treinados, vivenciados, né, que vão repassar à família, de acordo com a necessidade, as informações de como proceder. E com essas informações, esse trabalho conjunto, nós temos aí tido bons resultados. Então é muito importante a participação da família, né, e também, né, o auxílio de informações entre família e polícia. E para finalizar, delegado, o que tem dado mais trabalho hoje para a Polícia de Goiás? Olha, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que não é só Goiás, é o Brasil por inteiro. Hoje o nosso grande problema chama-se drogas, né? Droga. A droga, principalmente o crack, né? O crack se tornou, na minha avaliação, um câncer social. Um câncer social. Então nós devemos, né, a polícia com o Estado e os demais órgãos, trabalhar firmemente de forma sintonizada, de forma organizada, para combater esse grande mal hoje que assola toda a nossa sociedade, que é a droga, especialmente o crack. Bom, nós agradecemos a colaboração do delegado Josué Marvaz e vamos ficando por aqui.